Bem-vindos ao BessaniCast, o seu podcast de empreendedorismo, liderança, gestão, negócios da cidade de Rio Claro e da região. O podcast que mais cresce nesta cidade. Meu nome é Roman Bessani e eu sou o CEO da Bessani Softwares, uma empresa especializada em fazer software de gestão, principalmente para materiais de construção e derivados ali, né? Aquela distribuidora de piso, uma de hidráulica e elétrica. Essa é a nossa especialidade. Graças à nossa região, que é muito forte em cerâmicas e outras coisas aqui, se desenvolveu muito nesse segmento. Nós somos especialistas nisso. Se você quer uma solução que tem várias ferramentas para esse nicho, fala com a gente que eu e minha equipe vai te atender com muita excelência. Estamos aqui na Prodígimos, um parceiro de anos, de longa data, que nos atende para fazer o audiovisual de qualidade. A maior prova da qualidade é você aí, está nos vendo e ouvindo. Topzera, a gente chega aqui, tá tudo pronto pra gente só conversar e dar altas dicas de valor para você. E hoje eu estou aqui com o meu pai, amigo, mentor, sócio, fundador, João Marcos Bessani. Olá, sejam todos bem-vindos, um prazer novamente estar com você. E como o Roma falou, nós somos especialistas. Quando você está com probleminha na garganta, você não vai no clínico geral, né? Então você tem que procurar alguém que entenda de material de construção. É isso. Não é verdade? É isso aí. E quem que é o nosso convidado de hoje, Roma? Nós estamos na série justamente para ajudar os nossos clientes, amigos que são desse segmento. Ah, vai falar disso hoje? A nossa série, já temos alguns episódios. Acesse a nossa playlist sobre empreendedorismo para lojas, materiais de construção e afins. E hoje nós estamos aqui com o nosso amigo parceiro. Ele já pode pedir a música, que é a terceira vez que ele volta aqui. O Wellington, dê um bom dia, boa tarde pro pessoal aí, se apresente. Olá, galera. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito legal sempre poder passar e transmitir os conhecimentos para esse nicho de material de construções. E agradeço a oportunidade que vocês têm e também a oportunidade de levar esse conhecimento para todo esse povo que carece de um conhecimento específico de material de construção, né? Então aqui estou muito contente em estar mais uma vez aqui com vocês. É isso, e ó, eu vou te falar uma coisa, o Wellington entrega de verdade, por isso que é a terceira vez que a gente convida ele como especialista, né, de marketing, vendas, e hoje a gente vai falar como você faz para o seu negócio ser um negócio milionário, ou seja, um negócio que fatura ali por volta dos 100 mil reais, atingindo 1 milhão no ano. Como é que você sai dessa zona que fica abaixo disso e começa a ir para uma zona de um material de construção estruturado? Fique aqui, você vai ver as dicas. O Wellington entrega mesmo. Cada episódio que ele vem aqui, ele dá altas dicas e ações a serem feitas. Mais que dicas, são planos práticos de clientes que pagam ali para ele, né, fazer o marketing estratégico. Então, às vezes, você está pegando uma das coisas que ele entrega aqui só de nos assistir. Conteúdo de alto valor. Deixa o like, compartilhe e bora para esse bate-papo. Vamos lá. Meu amigo, dentro desse primeiro cenário, a gente costuma falar, né? Até a gente não faz sua sorte. Conversei muito com o pessoal público que foi lá. Por quê? Porque assim, eu entrei na Bessani e ela já tinha 12 anos de mercado. Uhum. Já tinha um baita tempo. E nesses 12 anos, a empresa faturava R$4.500 por mês. Uhum. Olha só, não é não é 2, não é 3, são 4, 5, 6, 7, 8. Foram 12 anos e a empresa faturando R$4.500 por mês, que naquela época deveria representar uns 10, 15 mil. Não chegava no dinheiro de hoje, né? Tá. Não chegava a 15 mil reais se a gente fosse atualizar. Poxa, uma empresa com 12 anos faturar nessa região é uma empresa que está crescendo de lado, está crescendo muito devagar. Uhum. E o que mudou
pra gente, né, e eu lembro até que tinha uma crença limitante na família, porque eu tenho essa veia de crescer, de expandir, eu tenho um pouco disso, né, e hoje todos têm, né, mas na minha família eles falaram que eu queria ficar rico, não sei o quê, tirava até uma chacota de mim, não sei se meu pai lembra, né, o pessoal tirava uma chacota de mim ali nesse sentido, e eu tenho essa veia de crescer e não pela riqueza, mas é a vontade de crescer. Eu gosto disso, né? Gosto de evoluir, gosto. E de lá para cá, a gente acelerou o espaço-tempo, o tempo versus o resultado, e a gente multiplicou isso várias vezes, e hoje, graças a Deus, a gente está nessa fase de milhões aí. Mas assim, o que mudou? Pra gente, e aí não tô falando que fui eu que mudei, mas o que mudou foi a mentalidade e o comportamento de crescimento e desenvolvimento. Eu acredito fortemente que se o empresário do Maticom não está num faturamento milionário anualmente, tem alguma trava no eu empreendedor, no empresário. O que você compactua disso? Que eu queria a sua opinião sobre isso. Tá. E até desvendar os olhos, dar alguns caminhos que você vê pela sua jornada aí nesse segmento. Tá. Bom, para quem não me conhece ainda, eu sou Wellington Sack. Eu tenho uma empresa de marketing especializada em Maticom e Qual episódio que ele fala sobre a empresa, a produção, depois se puder pegar, deixa nos comentários para a pessoa poder assistir, né? Isso, e já há 25 anos que eu atendo Maticom, né? E nesse sentido, nós descobrimos algumas coisas muito claras que vão fazer com que esse tipo de empreendimento funcione, dê certo e se torne milionário, vamos dizer assim, né? Um dos pilares é esse pilar que você acabou de falar. Depende muito, e a gente sabe disso nesse meio do Maticom, das lojas de material de construção. O sócio proprietário, ele é preponderante no processo de desenvolvimento da empresa. Né? É uma empresa que tem essa característica. Por exemplo, nós temos diversas empresas hoje no Brasil com 30 anos, com 20 anos para cima. São diversas empresas mesmo. Então, isso significa que é um dono que está à frente há muito tempo e tem até um processo de sucessão hoje aí de várias empresas, vamos dizer assim. Muito bem. Essa questão que você acabou de falar, Roman, é muito importante no seguinte sentido. O capitão desse navio, vamos dizer assim, ele é fundamental, eu computo isso como um dos pilares, eu vou falar de 3 pilares hoje, esse é um dos pilares para a empresa se desenvolver. E aí, aonde que a gente precisa observar esse pilar da figura central, da pessoa central, do empresário que é o proprietário, o sócio proprietário da empresa, né? Tem algumas coisas que são muito importantes, características e comportamentos que são importantes ele ter. Um comportamento básico importante, vamos começar a falar de um primeiro, é a questão de buscar aprendizado continuamente, tá? Então, por exemplo, o empresário que ele se acomoda e ele não descobre novas formas de desenvolver o seu negócio, ele está fadado a cada vez mais a ficar, daria um termo assim de empoeirado, tá? E empoeirado ele não vai crescer. A produção pegou lá, episódio 206 aí. Se puder deixar nos comentários, Prod. A produção ficar topzera. Obrigado. Ótimo. Então, lembre de assistir. Mais de 200 episódios nós temos? Foram mais. Vida, isso que você está falando é muito legal, porque... Isso dá autoridade, hein? Dá autoridade. Já ficou à vontade em falar nas câmeras e tem muito conteúdo para contribuir aí com o pessoal. O que é legal de se adaptar e aprender coisas novas, que eu admiro muito, né? Cara, meu pai faz live toda segunda. Cara, tipo assim,
Ele nasceu no período que não existia rádio, o rádio tava iniciando, cara. Tipo assim. É uma coisa. Não, mas falando, eu passei nem por várias tecnologias. Mas né? o rádio já tinha, né? Não, já tinha. Até o automóvel tinha. Eu não podia perder a piada, né, velho? 2-1. Não existia. Piada interna, 2-1. É que ele veio tirando onda de mim aí, eu tive que dar o troco, né? Mas, de verdade, a época dele, a TV, ele assistia na casa dos outros, né? Verdade, pai? branco e preto. Branco e preto se reunia, porque a TV não era assim. Então, assim, poxa, vendo ele fazer live cai um pouco nisso, né? Claro, sem dúvida nenhuma, aprendizado contínuo. E ele, há pouco antes de começar o podcast, ele que estava ensinando a gente a fazer uma configuração no iPhone. Que foi isso que ele tirou onda, Exato, né? Uma exatamente. configuração no iPhone, ele deu exatamente. um treinamento pra gente, pra mim e pro Hélio, verdade. Então, isso significa que é uma pessoa que está desenvolvendo esse aprendizado contínuo, não tem como, é comportamento de bom empreendedor. Uma segunda parte que é necessária, que muitas vezes é negligenciada, é a questão assim, de você pensar e fazer networking, tá? Quando o empresário que ele não desenvolve o networking, mais uma vez, ele também vai ficar empoeirado. Total. Conta pra audiência como é que a gente se conheceu, porque eu acho que eu não falei nos episódios que a gente construiu. Não sei se você lembra quem que conectou a gente. Não lembro. Quem conectou a gente foi o Gustavo, do BNI, que é um grupo de empresários, um grupo de network intencional, e a gente não fazia mais parte, tá? Só falando. A gente passou por um tempo ali, e o Gustavo lembrou que em nossas interações a gente já estava indo nessa direção de se especializar, se posicionando como especialista de Matcom, e ele viu você se posicionando como especialista em Matcom, mas não com sistema em marketing, né? E vendas. E aí ele acionou a gente. Ele falou, cara, encontrei em outro grupo, em outra cidade, e eu acho que tem tudo a ver, vocês têm que sentar na mesa. E realmente... Fruto de networking, né? Fruto de networking. Olha, você quer saber? A casa também, né, Bessa? Sim, exatamente. Exatamente. E fruto do BNI, agora ontem mesmo, alguém que participa do BNI ligou para mim, quem tá vendo é a Ramira, eu não vou poder, que eu vou estar no podcast, mas a Ramira vai atender, fruto do BNI, de network, né? Network, pessoal, a gente tem que simplificar assim, é uma palavra nova assim, né, já faz um tempo que tá, mas para coisa muito antiga, é a sua rede de contatos. Isso, né? A gente tem que simplificar. São as pessoas que você conhece e que de alguma maneira você influencia, certo? Exatamente. Você ajudou e logo a pessoa vai querer te ajudar, né? É uma troca simples nisso, né? E voltando um pouco, você estava adiantando aí, falando do empresário, eu voltei para o empresário, né? E esse empresário, geralmente, de material de construção, ele não liga muito para isso, para network, né? Porque ele veio não geralmente, mas grande parte acaba vindo da construção civil. Ele fazia alguma parte lá na construção civil e ele vem de lá. Então ele não está nem aqui, não. Network, o negócio dele é trabalhar no que ele sabe fazer. Técnica, a parte técnica, né? E é uma mudança de mentalidade mesmo. De mentalidade. E mesmo o Roma tenha falado, né? Eu mesmo tinha dificuldade de sair dessa mentalidade antiga, né? Falei, se crescer vai dar muito trabalho. Ficava com o medo do crescimento. Medo de crescer. Você tinha network, mas você tinha medo de crescer, né? Medo do crescimento, exatamente. Mas se eu crescer, eu não vou conseguir atender. Porque passa até, às vezes o empresário está nessa fase... Tem uma fase que é entre você faz tudo e atende as pessoas e faz a maioria das coisas, e você tem que colocar alguém para atender as pessoas. E isso dá vamos usar a palavra que a gente usou, uma bugada, gera porque para eu colocar uma pessoa, às vezes, ajudando auxiliar administrativo, né, pagando boleto, é uma coisa, porque ele não está interagindo com o cliente. Mas o empresário, em geral, tem muito receio em colocar um funcionário, um colaborador, alguém do time, em contato com o cliente, porque ele não vai fazer como eu faço. Exatamente, né? Isso. E esse receio
trava o crescimento, cara. Se eu já tô trabalhando 10 horas por dia, 12 horas por dia. Se eu crescer ainda mais, eu vou ter que trabalhar 14, porque na minha cabeça não passa a possibilidade de eu construir um time, né? Então, e aí entra um outro detalhe importante, que é assim, quando a gente fala... Isso né? Quando a gente fala de desenvolvimento de networking, a gente está falando que ele tem que sair para o mundo. Quando eu falo ele tem que sair para o mundo para fazer contatos, para desenvolver novos relacionamentos, porque é desenvolvimento de relacionamento. Esse empresário ele está muito mais ligado no estratégico do que no operacional. Quando ele quer atender, ele está muito mais preso no operacional. Então, isso é uma ideia básica. Qualquer escola de empreendedorismo, qualquer grande empreendedor vai falar para você. Você precisa descolar do operacional, colocar com pessoas competentes e se dedicar mais ao estratégico e desenvolver mais o estratégico. E criar relacionamentos sim, ser muito mais estratégico. Inclusive, você tem na tua possibilidade do teu negócio, você tem uma gama de profissionais que você deve gerar bons relacionamentos. Você já visitou o escritório de um arquiteto? Você já visitou o escritório de uma construtora? Aí você começa a falar assim, puxa, eu nunca fui no escritório do arquiteto da minha cidade, quiçá de uma outra cidade vizinha. Então, o que você está gerando de relacionamentos para o teu negócio? Tomar um café e se aproximar de um profissional que é tão importante como um empreiteiro, como uma construtora, como um arquiteto, vai fazer o seu negócio mudar, sim. Porque assim, as pessoas fazem negócio com pessoas. Por mais que você seja um CNPJ, você como pessoa física representa o teu negócio. Né? Quantas vezes a gente já ouviu falar assim por exemplo, de um profissional, eu não vou naquela loja porque eu não gosto muito do pessoal de lá. Então não adianta você querer atender no balcão. Você tem que ter uma estratégia, você tem que pensar estrategicamente e você tem que se relacionar não só esperando o teu cliente chegar lá, você tem que se relacionar fora também. E aí vem a mentalidade seguinte, se eu sou estratégico, eu tenho que começar a pensar. E aí pensa mudança de mindset, que a gente chama, mindset a gente pode falar assim, mudança de pensamento, começar a pensar que eu tenho que trazer pessoas qualificadas para o meu negócio, eu tenho que trazer processos qualificados para o meu negócio. Quando a gente fala assim, quando o João falou, eu tenho uma dor de garganta, eu não vou chamar o clínico geral, eu vou no específico, no médico específico. Então, esse empresário ele tem que começar a pensar da seguinte maneira, existem situações específicas para o meu negócio. Eu tenho um sistema, por que eu vou pôr um sistema generalista ou eu tenho um sistema que é específico para o meu negócio? Eu tenho que buscar o específico. E aí é óbvio que eu estou falando também a meu respeito, eu estou defendendo o meu tipo de trabalho, eu sou especialista nesse trabalho, então é óbvio, não tem o que falar, é uma questão muito parecida com o médico. Quem é especialista vai conhecer e vai desenvolver o teu negócio com mais qualidade e com mais velocidade. Você põe um sistema que ele é generalista, você vai ter um tempo para se adaptar e um tempo para começar a ter resultado. Você põe um sistema específico, a coisa é outra. Então, o empresário ele precisa... Esse pilar empresário, dono, né? Você começa a entender o que é ser um dono de uma loja de material de construção e o que é ser um empresário de uma loja de material de construção. E o X da questão, né? Empreender, ele é muito disso, né? A gente como não tem uma escola formal disso, hoje a gente tem bastante cursos aí pela internet que dão uma boa noção. Mas a realidade é que a gente, quando empreende, você não passa por uma faculdade te ensinando tudo que envolve o empreendedorismo. Exato. E a gente geralmente...
vê o pessoal do Matcom, né, do segmento de materiais de construções, eles são pessoas técnicas, pedreiro que para suas obras construía um estoque na própria casa, porque ele estava administrando várias obras, então comprava conduíte e deixava na casa, comprava fio, comprava tubos e tijolos, e tinha um pouco de cada, para a obra não parar e não deixar a mão de obra parada, e depois ele cobrava dos proprietários de cada obra. E aí esse estoque foi aumentando, consequentemente tinha gente que vinha pedir, aí ele começou a comercializar e virou um negócio, e aí ele viu que esse negócio valia mais a pena do que conduzir a equipe, e aí ele migra. A gente cansou de ver histórias assim. Só que essa operação é só a operação de venda, né? É a operação técnica que ele conhece, de conhecer o produto, falar o que ele precisa, é a operação de venda. E tem a operação de gestão. E depois vai ter a operação de liderança. E depois vai ter a operação estratégica, que é de oportunidade. E aí o negócio... E ninguém explica para ele que para ele virar o dono vai ter tudo isso. Aí, na primeira vez que tem que ou fazer um contrato de admissão ou até de demissão, aí tem que fazer um processo contábil, entender de imposto de renda, e por não entender, ele contratou um contador inferior e aí tomou uma multa. Aí começa os percalços e ele vai desanimando muitas vezes. Então, o X da questão é: você tem que ter primeiro essa consciência de que o empreendedorismo não é só compra e venda. Isso. Vai envolver várias áreas que ninguém vai te falar que o negócio tem. E para você atingir um nível milionário, você precisa sair dessa esfera operacional, precisa sair um pouco do balcão. Eu costumo até falar, eu tenho uma linha assim, que é: você precisa sair e dividir o seu tempo. Porque tenha em mente que ninguém vai melhorar o seu atendimento, ninguém vai melhorar os seus processos de venda como você. Isso é verdade. Você é empreendedor, você viu oportunidades e você vai ver oportunidades no seu processo como um todo. Só que assim, você precisa dividir o seu tempo. Ficar só no operacional, principalmente no comercial, que é muitas vezes onde fica no atendimento, não vai te dar as outras musculaturas necessárias, né? Principalmente de marketing, principalmente de oportunidades, de aprendizados, de mercado, para você crescer. E aí eu queria que você descrevesse um pouco mais. Quais são esses pontos estratégicos que você acha que ele precisa criar essa musculatura para chegar nesse nível do primeiro milhão, dos 6 dígitos aí por mês e 7 dígitos no ano? Então, assim, nós acabamos de falar para você que está aí nos vendo que, assim, ou você muda ou o seu negócio não muda, né? Não é uma questão de sorte ou azar, né? Não tem sorte e azar. Não é o jogo do tigrinho, né? Não. E antigamente era comum você ficar tempo faturando a mesma coisa, mas hoje o mercado não aceita mais isso. Não aceita, então, se você ficar uns meses faturando a mesma coisa, meu... Ponto 1, você acabou de escutar aqui que, né, não tem jeito. Vai começar por você a mudança, beleza. Mas vamos ver, então, o que a gente tem que fazer de uma maneira mais agressiva, porque a gente sempre tem que pensar assim no processo de desenvolvimento da empresa. A gente fala de faturamento, de desenvolvimento estrutural e tudo mais e tal. Duas situações: você tem que ser agressivo da porta para fora e muito competente da porta para dentro. Vamos falar o agressivo da porta para fora agora. O que é esse agressivo? É exatamente o que a gente chama de tratar com o mercado que você tem, que tem um nome, que é em inglês, por uma série de motivos, que chama marketing. Tratar com o mercado. Eu tenho um mercado, eu tenho um público, eu tenho como esse mercado se manifesta, eu tenho como esse público se manifesta, eu tenho que saber tudo isso. Você, como um proprietário de Matcom, de loja de material de construção, você sabe disso, mas sabe de uma maneira assim, aos trancos e barrancos. O que a gente tem que fazer para que isso seja bem direcionado, tá?
Uma das coisas que hoje você tem que, para impactar o mercado, necessariamente você vai ter que usar é de marketing digital. Quando a gente fala marketing digital, eu estou falando assim, você vai ter que fazer anúncios através das plataformas de marketing digital, que é o que é chamado de tráfego pago. Necessariamente você vai ter que fazer isso hoje. Aliás, é uma das formas mais viáveis de, vamos chamar publicidade agora, de publicidade que o lojista tem. Por quê? Você consegue fazer com uma quantia de dinheiro baixa, ter resultados muito interessantes. Anúncios institucionais ou anúncios de um produto específico? De uma promoção específica? Necessariamente, nós vamos ter que trabalhar com anúncios promocionais. Só que aí a gente tem que lembrar de uma classificação que existe na área, que é assim, anúncio promocional não quer dizer que você vai... Quando a gente fala promocional, vem à cabeça desconto, né? E não é isso. O simples fato de eu colocar um produto com preço, a gente chama isso de promocional. Quando eu faço um anúncio assim, eu estou falando da loja, do atendimento, do estacionamento e tudo mais de uma loja, aí é institucional. É só uma classificação. Tá, categoria. Categoria só. Mas necessariamente a gente tem que ter uma agressividade em promoção. Se eu tenho condição de pagamento, eu tenho que falar isso. Se eu tenho condição de entrega melhor, até eu falar de entrega, eu te entrego no mesmo dia na obra. E isso é promocional. Eu tô tendo um trabalho agressivo, eu tenho que falar de preços e tudo mais. E a abrangência do tráfego pago, né? Porque não adianta fazer um tráfego pago. Isso, Aí vem a estratégia que você tem que ter de um bom tráfego pago. Por exemplo, quando a gente faz para cliente nosso, a gente analisa a questão geográfica e a questão que a gente chama dos dados demográficos. O que são os dados demográficos? Quem que é o cliente? O sexo, faixa etária, por exemplo, material de construção, dependendo do tamanho da loja vai ser o casal, dependendo do tamanho da loja vai ser o homem, dependendo... Enfim, você tem que analisar todos esses pontos para, na hora de anunciar, fazer a coisa muito específica, dá muito certo, não é difícil de fazer, mas tem que, é óbvio, tem um especialista, não é você... Se aventurar. Se aventurar, né? Que é o que a gente estava falando lá, você... tem que cada vez mais estar cercado de pessoas que são especialistas. Tá, mas e se a pessoa, agora eu vou te colocar numa sinuca de bico, ela não tem condição de contratar um especialista, o que ela faz, qual a ação para ela reverter e chegar nesse ponto? Tá, ela pode começar a trabalhar... Vamos supor que ela tá faturando os 10 mil dela ali, tem que pagar aluguel e tudo... Tá. Ela pode começar a desenvolver as redes sociais dela de uma maneira que a gente chama natural ou orgânica. Ela pode fazer isso. E ela pode até E essas ações são com preços? Com preços, como a gente falou. Com a mesma estratégia. Isso, com a mesma estratégia. Ela pode até se aventurar. Hoje, se ela pegar um tutorial, ela aprende a impulsionar lá no Instagram, por exemplo. Não tem problema nenhum, tá? Aí a diferença é resultado só. Mas ela pode e deve começar, na verdade. Tá. Você nunca deve ter uma visão assim, quando tiver tudo no ideal, eu vou começar a fazer. Não. Aquele negócio de segunda-feira eu começo a fazer o regime, é besteira. Se você quer fazer o regime, você fala assim, agora eu começo a fazer o regime. Esse é o momento, esse é o melhor. O melhor dia foi ontem, né? O segundo é hoje. Vamos embora. Então, esse é um processo necessário, que você vai ter que ter tráfego pago hoje, não tem jeito. Uma outra questão que também é digital, que muita gente negligencia e é gratuito, e você pode fazer assim, por você, não tem problema nenhum, se você tem um especialista melhor, mas se você quiser fazer, que é o Google Meu Negócio. É uma ferramenta gratuita? É uma ferramenta gratuita. Como que ela entra no Google Meu Negócio lá para achar isso daí? Se ela colocar no Google Meu Negócio, ela vai ver lá, ela cadastra. Já vai vir o link certinho. Vai vir o link certinho, é muito fácil. Ela entra no próprio buscador, no próprio Google. Ela vai se cadastrar. Também tem uma série de tutoriais na internet para aprender isso. E qual é a grande sacada disso?
todas as pesquisas das pessoas que vão procurar, por exemplo, a pessoa está procurando, de repente, uma torneira. Ela vai procurar torneira e pode aparecer a tua loja, porque o que o Google faz? O Google ele faz uma indexação das lojas da cidade. Então, se você está em Rio Claro, você vai procurar uma torneira, vai aparecer lojas primeiro de Rio Claro e vai ter um ranqueamento. Aí que vem a jogada da questão. O importante é que você esteja sempre no topo desse ranqueamento. E isso é gratuito, isso não é pago. É uma das ferramentas que traz muita gente para a tua loja e você nem está sabendo disso, nem está cuidando disso. É gratuito, você pode fazer com trabalho, com esmero em cima ali. Você pode contratar uma pessoa para fazer também, mas isso é fundamental. Se você não tem a localização sua da tua loja através do Google, você está perdendo gente que poderia ir na tua loja. Que interessante, você falou Google Meu Negócio. Cara, eu acho que desde que existe o Google, existe essa ferramenta Google Meu Negócio. Mas olha, fazia anos que eu não ouvia essa frase, Google Meu Negócio. E é uma ferramenta gratuita. E outra coisa, o algoritmo, ele não pega só... Antigamente ele pegava quem pagava mais. Hoje ele dá uma ranqueada, ele dá uma pesquisada em quem se cadastrou recentemente. Então o algoritmo tem uma série de ranqueamento que ele faz, que ele pode trazer você talvez até em primeiro. Porque você cadastrou hoje, não sei. Eu não estou acompanhando isso, mas... por exemplo, se você... O Google Meu Negócio, ele tem um pouco a similaridade como uma rede social. Se você está alimentando ele toda semana, a tendência é ele te colocar num ranqueamento bom. E você não está pagando nada por isso. Tem lá os anúncios do Google também, que é importante fazer. Se você tem um site, se você até vende... através online e tudo mais, é importante. Mas esse Google Meu Negócio, você não está pagando nada. Então, veja que daqui, você já sai daqui desse podcast podendo... Um plano de ação, com plano de ação. Se você começar Pelo hoje, menos, né? Pelo menos, se você começar hoje com o Google Meu Negócio, você não precisa ter especialista nenhum, você já vai começar. Você já deu o pontapé inicial. Deu pontapé. Então, duas tarefas que ele já deu: o Google Meu Negócio e nas redes sociais você criar ações promocionais, que pode ser promoção com entrega no mesmo dia, de algum produto com valor, né? Mas já qual? Parcelamento. Facebook, TikTok, qual deles? Ou Então, do próprio Google? Quando você é sozinho, você está fazendo por você mesmo, vai no que tem o resultado mais de acordo com o teu cliente. Eu sugiro, vai no Instagram, não fica... Quanto mais você tenta várias redes sociais, mais você se perde, porque o trabalho é grande. Então, foca em uma e tá tudo bem, tá? A gente tem que sempre pensar assim, fazer o melhor com o que eu tenho. Se eu vou comer só arroz com feijão hoje, eu vou temperar bem esse arroz com feijão. Vai ser isso. o arroz. O arroz com feijão, né? Então, eu me lembro, isso é muito interessante. Eu aprendi isso com uma pessoa que era uma... Você vê que se a gente tem abertura para, né, receber as coisas, eu aprendi isso com uma pessoa que era empregada doméstica de uma casa. Nós perguntamos para ela assim... Tava falando do que come e tal, ela falou assim, muitas vezes a gente só come arroz com feijão, porque ela fazia um arroz com feijão que era maravilhoso. A gente eu lembrei, a gente falou, nossa, o seu arroz com feijão é muito bom. Ela falou assim, é porque tem vezes que eu só como arroz com feijão em casa, e aí eu tenho que fazer o melhor arroz com feijão. É isso aí. Então, isso marcou para mim. Eu lembro da figura dela, uma senhora. Se você tá na rede social, não vai querer ficar fazendo um monte de rede social se é você que vai fazer. Se você contratou uma empresa, se você contratou lá a W Design para fazer para você, beleza, vamos fazer em vários, mas você tá fazendo sozinho, vai, né? Faz. É melhor fazer bem feito uma do que tentar várias e não fazer nada. Enfim. É aquela coisa... Meu pai fala de generosidade isso e também tem, acho que é do Cortez, eu não me lembro quem que é. Faça o seu melhor com o que você tem, até que você tenha algo melhor para fazer o melhor que você faz hoje. Excelente, né? Isso. Então, e o pessoal, né, deixa para fazer o melhor
Quando eu tiver a Ferrari, eu vou lavar ela todo dia. Não. Quando... se minha mãe precisar, eu vou ver ela todo dia, né? Isso sei que eu vou ligar pra... Cara, você não liga pra sua mãe hoje que ela tá boa. Você não vê sua mãe hoje. Você não lava o seu carro hoje que você tem um falho, ou sei lá que carro. Então você vai deixa pra fazer o melhor lá na frente, quer dizer que você não tem o hábito de fazer o seu melhor e não vai fazer. E quando tiver, e talvez não tenha, porque não faz o seu melhor hoje. Exato, exatamente. Né? Generosidade, a gente fala bastante. Né? Pessoa... Fala muito de generosidade. Eu tô falando porque a gente costuma falar isso. Não, se eu ganhar melhor, o dia que eu ganhar melhor, eu vou ajudar pessoas. Fala, você não vai ajudar ninguém, sabe? Porque se fosse ajudar alguém, você tá ajudando, você já ajudando tá ajudando agora. Exatamente. Então ele não vai ajudar nunca. Se eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso. Você conversa mole. Não, é fato, isso é fato. Então, não faz como que se ele não é generoso hoje, não vai ser nunca. Porque generosidade não é sobre quantidade, é proporção, né? Proporção, e mentalidade também. É um lifestyle. É isso mesmo. E então, nesse sentido, já tem duas situações aí. Outra coisa em termos de marketing que você tem que começar desenvolvendo na tua cabeça é de você se diferenciar. O diferente... Se você não tem dentro disso, né, dessa proporção, qual a proporção que eu tenho? Falo, poxa, eu não tenho muita verba para fazer marketing. Começa a se diferenciar. Acha algum ponto que se você se diferencia, você começa a se destacar. Isso é muito valioso no marketing. Então, você dá um exemplo de diferenciação. Por exemplo, o cara que tá pequeno. Eu tenho várias... Eu vou falar de um lugar que eu fui ontem, tá? Eu fui a um açougue ontem e isso é diferenciação para mim. Vou pegar um exemplo prático. Fui em um açougue, era final da tarde, todas as pessoas tinham que ver, 3, 5 pessoas, todas as pessoas do açougue me cumprimentaram dando a mão para mim. Aquilo me impactou. Foi até engraçado, porque eu falei assim, o cara tá mexendo na carne lá, ele vai dar a mão para mim, né? Todos todos estavam com as mãos limpas. O açougueiro veio me dar a mão, cumprimentar. Então, quando você faz... Você vê que não depende de verba. Não depende de quando eu tiver verba. É a proporção. O que eu posso fazer com o que eu tenho? Então, isso para mim, aquele açougue me ganhou. Ele ganhou de uma tal maneira. Falei, como que eu entro no açougue e todo mundo dá a mão para mim? Sei. Entendeu? Isso é muito louco, né? E até fala assim, mas eu estou desempregado. O desempregado, o que ele tem? Ele tem tempo. Você está desempregado, vai ajudar alguém que o cara tá pintando, quer que eu te ajude a pintar essa parede? É verdade. Porque se ele fala, quanto você vai me cobrar? Eu não vou cobrar nada, vou te ajudar a pintar a parede. Tenho certeza que no final do dia, fala, cara, vem trabalhar comigo. Ou alguém vai ver ele trabalhando e fala, esse cara vale a pena. Vocês sabem que, falando de Maticom, se você quer entender um pouco de diferenciação, dá uma olhada nas lojas, se você é do sul, se você é do sudeste, dá uma olhada nas redes sociais do pessoal do Nordeste. O pessoal do Nordeste tem muita expressão original de ser, e tem coisas muito interessantes, que você começa a entender, falar, ele está fazendo do jeito dele, então você tem que buscar essa diferenciação, isso é muito bom. Outra coisa que em marketing pega muito é a questão de dados. Se você não acompanha, ou se você não sabe o que está acontecendo no teu marketing, desiste. Você sabe, só voltando na diferenciação, né? Uma coisa que eu faço, porque vira e mexe, né? A gente conversa sobre negócios com empresários, né? E o pessoal vem pedir uns conselhos e tal. E o cara fala, Roman, o fulano de lá, a rede veio, os caras são um gigante, o preço deles é obsceno e tal. Eu falei assim, e fala pra mim uma coisa, o que você tem que o grande não tem? Porque no diferencial dele tá a sua oportunidade. Não sei o que. Fala, cara, todo negócio, isso que vale, e nesse caso era um Maticom, mas todo negócio tem essa situação. O grande, ele é lento e engessado. Ponto. Você nunca vai ver um atendimento tão bom assim. Quem ama empreender
Mas nunca não, mas é muito raro você ver um atendimento da equipe tão bom quando é o dono do negócio. E o marketing como pequeno, geralmente ele tá no balcão ainda, porque se ele fosse grande, ele sairia do balcão na maior parte dos tempos para crescer ainda mais. Então, uma das duas diferenciações que eu falo, só pra gente fechar, a primeira é o atendimento. Ninguém vai atender como você, porque se você é pequeno, você faz quantas vendas por dia? E você dá conta de atender. E a segunda coisa é a agilidade. Poxa, você vai lá, às vezes a loja tá vazia e o cara enrola vai entregar à tarde. Uma encomenda na cidade. Meu, pega e entrega. Fala, qual que é o seu posicionamento diferencial? O melhor atendimento e a entrega mais rápida. Entrega em até 1 hora. O Mercado Livre não é o mercado, não atingiu sendo a maior marketplace da América Latina, tendo preço mais baixo. Isso aí é Shopee, AliExpress, aí que Mercado Livre é o Mercado Livre com a entrega mais rápida. Exatamente. Você pequeno consegue entregar mais rápido que a pessoa. Só para ele liberar o pedido na hora que comprou, sei lá, numa Dicico, só para liberar o pedido, vai demorar horas, porque tem que carregar outras pessoas. Você pega o seu caminhão e entrega na hora. Você consegue se posicionar assim. É um diferencial que qualquer um pode ser enquanto está pequeno. Depois, para você manter uma logística dessa, quando é grande, é muito difícil. E isso é uma coisa que as pessoas querem muito. Agilidade. Né? Então, só para fechar um gancho, porque eu já falei para vários. É importante. Pessoas... Isso é bem isso mesmo. Então, para fechar essa questão de marketing, nós já colocamos esses pontos. Você entrou nos dados. Isso. Tem a questão dos dados que se você não mede, você não consegue enxergar se está dando certo ou não. O marketing digital é muito bom para isso. O marketing digital a gente sempre tem muitos relatórios mostrando, por exemplo, eu mostrei para um cliente, falou assim, você colocou R$2.000 em anúncios pagos, voltou R$43.000, tá? Então, você tem um retorno calculado, você sabe quanto, a gente chama até isso de retorno sobre o investimento, que é uma sigla que a gente chama de ROAS. Então, você sabe se você colocar 3 vai ser proporcional? Provavelmente sim. Então, você começa a ter, o dado é assim, é o mapa que você tem. Se você você acompanha os dados e aplica novas estratégias em cima, você começa a crescer. Então, importante isso também. E, por último, é assim, você está na sua cidade, você fala assim, mas eu vou fazer só o tráfego pago, Wellington. Dependendo da cidade que você está, você tem outras mídias que a gente chama offline, que você pode fazer também, mas você tem que analisar muito bem. Tem uma coisa que as pessoas, muitos lojistas falam assim, eu vou fazer outdoor e vou fazer um outdoor lá e não vou fazer tráfego pago. O que acontece? Tem mídias, você falou, então, mas o outdoor não é bom? Claro que é bom, mas ele é bom se você estiver fazendo uma campanha. Ele sozinho, o que você gastaria com ele sozinho, você gasta no tráfego pago, você vai ter muito mais resultado. Agora, numa campanha, eu ponho outdoors em campanha, numa campanha ela vai ter um peso grande. Então, você tem que analisar muito bem, porque vai vir muito patrocínio para você fazer. Veio patrocínio lá da paróquia, não sei das quantas. Você falou assim, vou fazer para ajudar. Se você quiser fazer para ajudar, tira do teu bolso, não da empresa, tá? Isso é muito legal, real. Quando você fizer algo como marketing, analise antes. Vai ser bom para o teu público, é bom. Porque quem está vendendo mídia, ele tem que vender a mídia dele. Ele vai falar que a dele é melhor. Todas as mídias são boas? Todas as mídias são boas, mas você tem que saber usar. Vamos só detalhar algumas coisas. Bom, a primeira situação é que quando o Wellington fala para separar do seu bolso, é que parte que o maior problema entre os empresários você resolveu, que é separar as contas pessoais das contas empresariais, da conta jurídica. O que é separar? O boleto que você paga, mesmo sendo na empresa, mas é para uso
seu, né, da escola das crianças, financiamento. Ah, mas eu uso o carro para ir trabalhar. Tudo bem, mas o seu funcionário também usa. Você paga o boleto do seu funcionário? Não, então é uso pessoal. O deslocamento até o trabalho faz parte da pré-condição de ir trabalhar. E cada pessoa tem a sua condição. Poderia ir a pé ou de... Então, assim, você precisa ser sincero e genuíno, separar as contas físicas das contas jurídicas. Conta física é tudo que faz para manter a sua operação pessoal e familiar. E jurídica, operação da empresa para entrega e alguma prestação de serviço dentro daquilo que você faz como CNPJ. Partindo disso, os dados estão integrados com as mídias, porque é só falando a mesma coisa, explicando para a nossa audiência, né? Às vezes você faz um panfleto e você não sabe o resultado. Isso. No nosso sistema, né, Bess, tem a ferramenta de captação. Todo cliente novo, os nossos clientes perguntam: como que você ficou sabendo da gente? Aí você põe a origem Google, Facebook, panfleto, outdoor, para você metrificar. No último mês, quantos clientes novos vieram de cada mídia? Isso é essencial. E até também de você saber qual produto que mais vende, que as pessoas vão mais te procurar, para de repente você fazer a promoção em cima dele e você pode até abaixar o preço estrategicamente, desde que você consiga vender outro junto com uma margem maior que cubra o preço dos dois e gere lucro para o negócio. Então esses dados vão te ajudar a fazer uma promoção assertiva, a ter uma mídia assertiva e tomar a decisão. Nada pode ser no achômetro ou no que a pessoa falou. Isso. Infelizmente, você tem que ter o senso, né, Bessa? O senso crítico e analisar cada fato e caso. E aí, a gente vai entrar agora num ponto bastante interessante. Quando a gente fala de marketing, a gente está falando da porta para fora do teu negócio. Vamos falar agora da porta para dentro. Esse é um assunto interessante que eu queria falar, mas deixa eu ver o que você ia complementar. Nós íamos mudar de assunto? O que é? Acabei perdendo. Tá, não, fica tranquilo. E você entrou, você tocou no... Isso é coisa da idade, viu? Normal da idade? Normal da idade. 7.0 tá chegando, hein, velho? Vai chegar. Ô, Hélio, nós estamos entrando numa reta final. E eu queria passar para você assim. Beleza, a gente falou de algumas coisas. Primeiro, vamos recapitular. Posicionamento do empresário, mindset do empreendedor, certo? O empresário limita o dono, a empresa. O crescimento da empresa. Então, a empresa é reflexo do dono. Se ela está num padrão de milhão, é porque o dono tem essa mentalidade milionária. E se ela está no bilhão, é porque o dono tem um padrão bilionário, né? Então, esse modelo de aprender, de evoluir, de crescer, de parcerias que a gente falou, estratégias e tal, faz muito parte. Então, primeiro passo, cuidar do eu. O eu empresário, o eu sócios, o time que conduz esse CNPJ. Segundo passo que a gente falou, sobre o marketing. A gente falou sobre processos de marketing orgânico, processos de marketing pago, Google Meu Negócio, as possibilidades de mídias. Todos esses não tem certo ou errado, precisa ser analisado com dados, ter um software que ajuda, analisar também com a equipe de marketing os dados que estão vindo do tráfego pago, assim, quando necessário. E o último caso, o último passo que a gente está entrando o cliente chegou até a minha loja. Isso. Como que ele lá dentro, eu maximizo a oportunidade, primeiro, de fechamento. O que é fechamento? Quantas vezes a gente vê clientes indo na loja Matcom e saindo sem comprar. Uhum. Meu, vamos ser sinceros aqui. Se ele entrou numa loja, algum interesse ele tem nessa cidade, tem. Exatamente. Se ele não fechou, é porque tem algum gap nessa apresentação de oportunidades, qualidade ou o produto que ele está procurando você. Então, alguma coisa nesse sentido tem que a gente precisa ajudar o empresário a, primeiro, fechar, a aproveitar as oportunidades que essas estratégias trouxeram, seja parceria, marketing, seja qual for. E a segunda coisa
é como eu maximizo a oportunidade, né? Isso, exatamente. Eu tiro o máximo proveito dela, né? E vamos deixar essa por último, que essa daí é um detalhe muito, muito valioso. Quando a gente está falando assim, tô fazendo um grande esforço, mudei, eu escutei podcast, tô um cara mais do networking, virei a chave, beleza. Aí tô trabalhando com marketing também, comecei a trazer mais gente para minha loja. Esse é o objetivo quando você vai fazer marketing. Por exemplo, toda a cultura norte-americana empresarial, todo mundo sabe que o marketing é necessário. Então você entrou nessa vibe aí e tá trazendo gente para tua loja. E aí, né? E agora, José, né? Como tem a frase. Agora vem o momento que você vai trabalhar, que eu chamo da porta para dentro, onde você vai começar a base de tudo que é o atendimento humano, que tem que ser trabalhado, treinado constantemente. Ponto. Falou, então como eu vou treinar? Eu contrato treinamento, eu contrato isso, contrato aquilo. Mais uma vez, você pode contratar treinamento, sem dúvida nenhuma. A gente pode ir até a tua empresa, fazer um treinamento para os teus funcionários e tudo mais. Mas eu não tenho isso agora, não consigo dispor disso agora, não tem problema. Você, como empresário que você já mudou, que você está aprendendo, você tem que buscar técnicas, você tem que se desenvolver e levar isso para a tua equipe. Ponto. O treinamento de vendas não é que ele tem que ser feito uma vez na vida. Ele tem que ser feito constantemente. Qual a frequência ideal? A ideal é que você faça um treinamento e coloque em prática durante 3 meses. Você, depois disso, analise e veja se tem que refazer. Em administração tem um processo que chama PDCA, que você vai planejar, você vai fazer, você vai checar e você vai analisar para depois refazer tudo isso de novo. Uhum. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, é óbvio, dar um tempo para você perceber o que está acontecendo. Chegar lá 3 meses. Se você precisar de uma injeção de ânimo, dá uma injeção de ânimo. Se você precisar trazer coisas novas ou refazer algum caminho desse atendimento, você refaz. E a cada 6 meses você traz uma novidade no atendimento. Com isso, você vai criar uma frequência na tua equipe de um bom atendimento. Não existe trabalho bem feito sem um ritmo, sem uma frequência. Você tem que estar ali constantemente. Tem um podcast nosso que a gente fala um pouco dessa questão de frequência, das campanhas. É verdade. Assistam, se vocês estão vendo a gente agora, assistam, é muito legal, a gente vai falar das campanhas, que depende muito dessa frequência. Enfim, se você tem essa frequência de atendimento, que não é nenhum bicho de 7 cabeças fazer isso, você que tem mais experiência, você que está buscando mais desenvolvimento, você vai aprender a fazer isso, vai levar para a tua equipe, ou você contrata uma empresa para fazer isso, tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu ia falar assim, dentro desse treinamento, quais comportamentos que é importante o empresário abrir um Proculeque para estruturar dentro? Você entendeu? Vamos sumarizar 3 pontos que tem que ter dentro do treinamento. Como abordar saudações, falar sobre tecnicamente cada produto, sabe? Pontos só para dar um norte para o empresário que está vendo. Não tem uma equipe, vai começar a treinar a equipe dele amanhã e ele não consegue estruturar um micro treinamento para ele se virar. Deve ter na internet, mas vamos dar um norte para ele. Tá. Eu não sei se está enquadrado nisso aí, mas até a disposição do material, como no supermercado, que ele faz aquele corredor, assim, não sei se está dentro dessa... Esse merchandising. Esse é um capítulo à parte, vamos dizer assim, o layout da coisa. A gente poderia falar de layout, verdade, é um tema interessante isso aí. É verdade, um tema interessante. Merchandising que chama isso daí ou não? Não. Aí é layoutação de marketing mesmo, É verdade. E hoje mas é bem interessante isso. Tá na moda ainda eles fazerem painéis de marcas, né? Painéis de marca. Mas então, respondendo a essa pergunta sua, Roma, o que acontece? Primeiro de tudo, se você vai liderar
a tua equipe, você que é o proprietário, o dono da loja de material de construção, você tem que, pelo amor de Deus, você tem que buscar assuntos educacionais sobre liderança. Você tem que aprender a liderar primeiro de tudo. Não tem jeito. Não adianta você chegar lá e falar, vocês têm que fazer assim, 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 porque eu quero. Não existe isso mais no mundo. Não existe. Ainda mais com o pessoal de hoje em dia, depois dos anos 2000, mais difícil, hein? Com as gerações que estão vindo aqui, você tem que aprender a liderar. Então, se você tiver que aprender antes a liderar para liderar na hora de fazer um treinamento de vendas, isso eu já digo que é básico, senão você não vai conseguir nada da tua equipe de vendas. Eu já fiz várias reuniões com a equipe de venda e assim, ninguém tá ali de bom tamanho, ninguém tá ali querendo fazer a coisa de bom trato. A pessoa tá ali trabalhando. Ela precisa entender, primeiro de tudo, que se ela fizer mais, vai ser bom para ela também. Então já começa por aí, você já tem que pensar assim, como eu vou abordar a equipe de vendas? Esse é um ponto. Agora, como falando agora do atendimento, situações. Em termos de comportamento, as questões técnicas do produto não tem jeito, tem que saber. Você tem que buscar treinamentos as marcas dão muito treinamento. Você que é um proprietário de loja de material de construção, você sabe disso. Chama a marca, pede para a marca dar aquela mini palestra. Às vezes eles fazem até um mini evento com o pessoal tal. Faz, ensina. A questão técnica tem que ter, porque isso não é fundamental. É nato, ou seja, você já tem que ter. A questão que é importante o atendimento e o vendedor desenvolver são os aspectos emocionais da venda. Isso é muito importante. Então, é assim, é muito subjetivo, mas é muito valioso. Vamos pegar algumas situações de material de construção. Quando a pessoa está construindo uma casa, existe um comportamento básico de quem está construindo para fazer para comprar alguma coisa de material de construção, que é o quê? Ela vai fazer orçamento. Ela não vai chegar na tua loja e comprar de cara, a não ser que ela já seja um cliente antigo e já esteja comprando com você. O cliente novo, ele vai fazer orçamento. É característica básica desse mercado. Se ela vai fazer orçamento, você já sabe disso, o teu atendimento tem que ser diferencial. Por isso que eu falo, saber tecnicamente do produto não é diferencial, é básico, é necessidade. E requisito mínimo, vamos chamar assim. Isso, requisito mínimo. E o que você tem que fazer como requisito máximo no teu atendimento para não deixar essa pessoa fazer o orçamento em outro lugar ou para fazer necessariamente ela voltar até você. Aí vem comportamentos de estender o tapete vermelho mesmo, você ter, por exemplo, quando eu falei para vocês do açougue agora de pouco, assim, aquilo me encantou e é um simples aperto de mão que ninguém faz no açougue. O que ninguém está fazendo no material de construção? Você tem que começar a pensar nisso. Se a gente fosse dar uma resumida, então, conteúdos que o empresário deveria estudar para montar um treinamento, ele mesmo para ele, mas e não importa a quantidade de pessoas, se tem mais alguém, tem que começar já o hábito de treinamento. Então nós estamos falando para ele estudar sobre liderança, para entender como se comunicar com a equipe. Nós falamos sobre abordagens humanizadas para que a pessoa se sinta única, se sinta personalizada. Principalmente, quanto menor você é, mais personalizado você consegue fazer. Exatamente. Esse também é um posicionamento que pode se diferenciar. E o terceiro passo é articular com os seus fornecedores e parceiros para treinamentos técnicos. Né? Você precisa constantemente passar por isso daí. E aí tem um outro detalhe, que agora é o detalhe técnico de venda, tá? Que não vamos chamar técnico porque o atendimento humanizado também é técnico, mas vamos chamar específico na questão de
incremento de venda, tá? Que é muito importante. Uma coisa que pouca empresa pensa é assim: como eu posso faturar mais? E aí, necessariamente, sempre vem assim: eu preciso vender mais para novos clientes. Esse é o pensamento básico. Mas, assim, tem um outro pensamento que muitas empresas fazem dar muito certo, que é assim: eu tenho uma carteira de clientes. E se eu vender também mais para os meus já clientes? E aí entra algumas técnicas de vendas que a gente pode usufruir e pode desenvolver através de um processo de dados que você tiver muito bem feito na tua empresa. Então, aí a gente vai entrar num detalhe técnico de venda um pouco mais apurado no seguinte sentido. É apurado, mas não é difícil. É apurado porque, assim, é mais de pensamento estratégico. Por exemplo, você vende, vamos dizer que na tua loja de material de construção, você também trabalha com acabamentos e você tem pisos. Beleza. Você vende pisos e quem compra piso, vai ter que comprar argamassa. Óbvio, tá? Quanto que você está vendendo de piso e quanto que você está vendendo de argamassa? Bate esse número? Como que você sabe disso? Você tem que ter esse dado na tua mão. Por quê? Olha que interessante. Olha, então, mas o que isso vai me mudar na venda? Se você tem o dado na tua mão, aí por isso que eu falo que é estratégia aprofundar mais em venda. Se você tem fácil esse dado na tua mão, você puxa lá no teu sistema, vendeu X de pisos ou essa semana, ou esse mês, ou esse período, e vendeu tanto de argamassa. Falou, não tá batendo. Se a gente teria que vender o dobro de argamassa para bater com esse número de pisos. Então, o que eu tenho que fazer? Aí eu começo a ter estratégia de venda no seguinte sentido. Eu consigo trabalhar promocionalmente, não quer dizer que eu vou abaixar o preço, mas eu consigo trabalhar promocionalmente com os meus vendedores para vender mais esse tanto de argamassa. Aí eu crio uma estratégia, uma técnica de faturamento que está baseado numa técnica de venda em cima de um dado que eu tenho. Ou seja, eu começo a ser mais criterioso com o meu negócio. Porque assim, lá atrás, como nós falamos que você tem que mudar como um empresário, você tá aquele empresário assim, esperando a pessoa entrar, comprou, não comprou, beleza. Comprou, não comprou, beleza. Então você tá mudando essa visão, você tá sendo mais direcionado. Aí eu puxo lá no meu sistema. E, gente, é muito fácil isso. Se você tem um sistema bom, né? É muito fácil sistema isso. BC, né? Muito fácil. O que acontece? Eu olho lá, vendo tanto de piso, vendo tanto de argamassa, eu preciso no meu treinamento de vendas, porque por isso que o treinamento de vendas tem que ser feito constantemente, tá? Porque você vai olhar dados constantemente e dados são para serem olhados constantemente, porque tudo muda. O que você vai fazer? Você vai pegar esse dado que você tem e vai colocar para a tua equipe. Falou, gente, nós vamos fazer uma ação direcionada para argamassa agora. O que você está fazendo? Com o mesmo cliente que entra na tua loja, você está vendendo mais. E é interessante você falar isso, né, Bessa? Porque nesse segmento tem algumas coisas que são técnicas, né? Tipo argamassa e piso são quase igual arroz e feijão. É meio que conhecido no meio. Mas tem algumas coisas que são específicas do negócio que você precisa saber tecnicamente, né? Sei lá, o chuveiro e o véio da rosca, né? Então, tem algumas coisas que você vende junto, mas às vezes demora tempo para o vendedor aprender isso. E tem uma situação que, além do nosso sistema, né, ele entregar essa informação para você, ele tem um mentor de vendas. Quando você seleciona o piso ou uma peça que tem bastante venda, que vai um outro item junto, ele já vai sugerir para você. Olha, junto com o celular, vai esse porta-celular. Oferece para ele.
Para quê? Para ter esse hábito do vendedor novo já conhecer as peças Não, mas aí que são correlacionadas. Aí você tá falando que como que a gente fala? Açúcar no mamão, né? Aí Mamão no açúcar, né? é mamão no açúcar. Aí fica muito fácil, né? Então, mas quando você estava falando isso, eu estava pensando na mesma ferramenta que você citou aí, e no próprio argamassa, porque muitas vezes ele não vende porque o vendedor esqueceu de oferecer. Porque ele sai e fala, você não trouxe a argamassa. Então ele vai falar que, olha, quando você vende piso, ele leva argamassa. E quando leva isso, ele leva o separador. Porque ele lista lá, ele faz uma pesquisa do que foi vendido junto com o piso. Então ele já vai sugerindo tudo que você vendeu. Então, mesmo sem saber, um vendedor novo, ele não precisa saber nada. Não precisa, isso. O sistema vai ajudar ele. Aí entra um negócio assim. Só você fala assim, isso daí dá pano pra manga, hein? Bom, vocês vão ver a gente vai falar só disso num podcast novo, então, né? O próximo episódio a gente poderia falar sobre esses dados. Sim, e como destrinchar eles, né? E aí... dados e pode falar até do layout lá, já acabou ficando para trás do layout. Então, a gente fala assim. Agora, você começa a entender, né? Porque nós falamos todo um complexo de situações, onde a tecnologia pode te ajudar. Porque a gente fala assim, a tecnologia é bom, a gente até conversava antes do podcast aqui sobre a questão de tecnologia. Tecnologia é excelente, mas você tem que saber usar. Por exemplo, você fala lá, a gente tem na agência, a gente cria alguns, a gente chama de experts na IA, que treina a pessoa. Por exemplo, quando você fala assim, eu tenho um sistema que o cliente o vendedor está atendendo o cliente e o cliente pediu um produto, no sistema já mostra para ele, falou, oferece isso, aí fica muito fácil. Sim. Você está treinando com o sistema que você tem, você está treinando o teu vendedor. Até esse nível de proporção, né? Porque não é 1 metro de piso, vai um saco de argamassa. Isso. Cada fábrica, cada modelo tem uma proporção. Tanto de metro quadrado também. Minha casa vai ter 90 metros quadrados. Quanto que eu vou usar de piso, de argamassa e de separador? Isso tem uma ferramenta, porque tem uma curva de aprendizado do vendedor para entender de cada marca. Aí a gente tem uma ferramenta que a pessoa, quando o vendedor entra com os metros quadrados desejados, ele já fala quanto vai de argamassa, quanto vai de piso e quanto vai de separador, dependendo da marca que ele selecionar. Então, agora... Isso é a tecnologia junto com a empresa para acelerar o processo. Então, você entende que não é uma coisa só. Você tem que, dentro do atendimento, dentro da venda sua, você tem que ter a tecnologia, que não é nada. A gente não está falando, você tem que ter investimento de milhões. Não é. É tecnologia básica que você tem do teu sistema, da tua estratégia, que vai fazer. Você vai até treinar naturalmente o teu vendedor, coisa que no passado era, terrível para fazer. Então, é assim, por isso que lá no começo a gente falou, ou você muda, ou você abre a tua visão, né? Ou a coisa não acontece. Se você muda, você começa a ver e fala, poxa, quer dizer que um processo de marketing me faz isso, uma instalação do sistema treina o meu funcionário. É assim. Só que você precisa ter visto isso com a mente mais aberta antes. Total. Meu amigo, nós estamos na reta final desse episódio. Eu vou falar uma coisa para você. Deixa uma tarefa para quem ficou aqui até o final executar amanhã, e pode usar a sua câmera, essa daqui de baixo. Ó. Tá. Duas tarefas, não uma. Primeiro, aquela mais fácil que a gente já falou durante a nossa conversa. Usa o Google Meu Negócio. Tem tudo na internet para você usar. Não é difícil, é tranquilo. Começa a usar. Assim, diariamente você vai fazer alguma atividade no Google Meu Negócio que ele te ranqueia bem. Ponto, uma. E a outra, começa a gerar dentro do teu funcionário. Fala assim,
você vai começar a trabalhar com venda casada, necessariamente. Aí você vai ver, você vai pedir para ele anotar isso, tá? Qual venda que você fez? Ele pediu... vou falar do piso de novo, só para facilitar. Ele pediu o piso. Você não vendeu argamassa por quê? Aí você vai e pede para controlar isso na mão. Você vai ver como é útil você fazer isso e como é útil você ter um processo automatizado para fazer isso, um sistema para fazer isso. Essas duas coisas você já pode fazer para você entender esse processo dentro da loja, como está funcionando. Perfeito. Se você ficou aqui até o final, porque você gostou do conteúdo, o conteúdo foi pesado, foi denso e foi de qualidade, se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com outros empresários e fique esperto para o próximo episódio. Até a próxima quinta. Nos vemos semana que vem. É isso.